câncer, como nós já falamos, ele tem uma gênese multifatorial. E dentro desses multifatores, a questão emocional é fundamental, não só no desenvolvimento dessa patologia, como essa patologia vai ser conduzida e qual vai ser o resultado desse tratamento, dependendo da atitude que essa pessoa tomar. Então nós sabemos, e hoje já é consenso na medicina, que todos os fatores emocionais interferem, inclusive diminuindo algumas substâncias que fazem com que o corpo fique desprotegido, que são os imunodepressores, né, do organismo, e que acabam sendo como se fosse uma chavinha, dando start para o desenvolvimento de tais doenças. Por isso que nós convidamos uma psicóloga, a doutora Raquel, para estar conversando um pouco com a gente a respeito de como lidar com estas situações. As emoções são responsáveis por doenças? As emoções constituem, né? Nós temos as emoções justamente como uma forma da gente expressar o que a gente pensa, o que a gente sente. A emoção, ela contém essa característica, né? De ser um informante de como nós somos, como nós estamos. Então, essa é uma característica das emoções. Se a gente tem como hábito desenvolver pensamentos mais agradáveis, observar a nossa vida de uma maneira mais satisfatória, mais positiva, mais produtiva, naturalmente que o nosso corpo ele vai ter uma resposta, tanto que as pessoas falam assim, nossa, como você está bonita hoje, nossa, o que aconteceu, que fase é essa que você está, até emagrecer, a gente emagrece, a gente fica muito mais interessante também, os outros percebem essa emoção de alegria, de contentamento que nós temos. E também o lado diferente, né? O lado, digamos, oposto. Quando nós estamos vivendo períodos grandes de tensão, de sofrimento psíquico ou de raiva, o nosso corpo também vivencia exatamente essa emoção. Então a nossa respiração fica diferente, o nosso organismo fica desequilibrado e a possibilidade da gente desenvolver doenças, né? Sejam elas quais forem, infelizmente também a gente fica muito mais vulnerável a elas. Ô Raquel, e me fale uma coisa, como que a gente deve agir quando uma pessoa que recebeu o diagnóstico do câncer se nega a entender esse diagnóstico e a importância que tem em tratar? Em primeiro lugar, aceitar essa resposta como uma manifestação dele de compreender da dificuldade de entender esse momento. Então, quando a gente tem um trabalho especializado em equipe, nós temos estratégias para lidar com essa dificuldade, entende? Tanto essa quanto outras que podem aparecer. E isso é comum, a pessoa negar a doença num primeiro momento? Toda notícia difícil de você assimilar ou difícil de você, que você tem como horrível, naturalmente, o primeiro impacto é a gente dizer não, comigo não deve ser, não é possível, comigo não. E a família? Como essa família recebe? Qual é o papel que ela tem? Como que funciona isso? Bom, o papel da família é associado, ele é semelhante ao de uma equipe mesmo de tratamento, uma equipe médica. Compreende? A partir do momento que a família ela é acolhida dentro do sistema de trabalho, dentro da equipe interdisciplinar que acolhe e trata esse paciente, ela se encoraja, ela se fortalece e aí com informação, com orientação, todos vão encontrando o seu lugar nesse contexto. Compreende? Então, a todos é possível fazer o tratamento, a orientação. Então, na realidade, vocês não tratam só do paciente? Não. Vocês tratam também da família? A gente costuma, quem trabalha em equipe, quem já teve a oportunidade de fazer um trabalho em equipe, é inviável você trabalhar sozinho com esse tipo de paciente, com essa grandeza de pessoas da família que está no seu entorno. Mas eu achei interessante você falar do início da negação. Eu lembro de uma senhora, minha paciente já antiga, e ela é uma senhora grandona, assim, sabe, brancona, e eu dei um diagnóstico de câncer de mama, fomos fazendo a investigação e realmente no final das contas era um tumor maligno de mama. E ela, assim, ela começou a xingar. Ela falou uma dúzia de palavrões ali na minha frente. E ela xingou. Aí ela parou, olhou para mim. E agora, doutora, o que a gente precisa fazer para tratar? Eu
Falei, bom, que bom, vamos lá. A gente chama duas fases esse daí, a da raiva e da aceitação, digamos. Ela passou da raiva, normalmente os pacientes que conseguem manifestar essa, não é a negação, seria assim, essa revolta, né? Por quê? Como assim? O que é isso? Eu não admito, eu não quero, eu não concordo, comigo não, isso não vai me abater, ou isso... E aí, bom, então tá, então o que eu faço? Resolver, né? É assim, é um silêncio mesmo, é bem isso, é um silêncio. Então pronto, agora me diga, qual é o próximo passo? Como que nós vamos? Eles são muito positivos no enfrentamento. E existe alguma coisa relacionada ao aspecto do luto? Ou não? Esse luto só vem depois caso não consiga absorver, absorver não, né? Não consiga a cura e a pessoa venha a óbito? Ou tem alguma relação do sentimento do luto quando se sabe que tem câncer? Tem e tem nome, tem luto antecipatório. Jura? Tem nome. O luto antecipatório, existe assim, lidar com a perda da vitalidade, com a perda, às vezes, de algumas funções que você tem e você reabilita, tanto que nós chamamos de reabilitação. Então, a reabilitação é um processo onde você lida com pequenas perdas. E existe o luto antecipatório, que é quando o paciente tem uma evolução para a morte da doença, né? É sabido, isso é conversado de uma maneira respeitosa, de uma maneira digna, e existe sim essa pessoa, tanto que nós temos o testamento vital, que é uma das possibilidades que o paciente tem já em vida, sóbrio, consciente, de dizer o que ele gostaria que fosse feito perto da sua morte, né, antes da sua morte. Existem os desejos finais, que muitas vezes atendidos é uma coisa linda de participar, de poder incentivar. E a família, com essa possibilidade de despedida, ela tem um luto após a morte com menos chance de ser complicado, um luto digno, um luto que sente a perda sim, lamenta, chora, como o luto normal, mas as pessoas têm a clareza ou uma tranquilidade de que fizeram realmente tudo que estava ao alcance enquanto a pessoa estava viva. Bom, mas chegamos ao consenso de que qualidade de vida e bom humor faz bem em qualquer situação, né? É fundamental, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela, né? A situação é desesperadora, mas não é grave, não. O humor ajuda bastante. Claro, muito obrigada pelas suas colocações, por você estar aqui e poder estar orientando e nos ajudando a compreender melhor essa doença. Obrigada pela oportunidade. Tão pesada que consegue ter alguma leveza em algum momento. Exatamente. Obrigada também, viu?